Olá, turma. Bom dia. Começamos agora a nossa aula de número 3 da disciplina Relações Humanas no Trabalho. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre comunicação. Eu vou colocar o slide para a gente começar. Então, comunicação nada mais é do que o ato de você emitir alguma mensagem e a outra pessoa receber essa mensagem. Desde os primórdios da humanidade, a comunicação não é um item fácil. Não é um item fácil de se comunicar, como também da outra pessoa entender. É difícil para as duas partes. Por quê? Porque quando eu comunico, eu falo daquilo que está dentro da minha visão de mundo, né? Não tem como eu falar diferente daquilo que eu sou, daquilo que eu sei. E a outra pessoa, se ela não compartilha os elementos da sua visão de mundo, pode ter uma dificuldade para te entender. Então, às vezes, você pode até ter a intenção de comunicar a mensagem, mas a forma, as palavras escolhidas, o tom de voz, os gestos interferem no conteúdo da mensagem. Para a gente partir do ponto zero desse capítulo, a gente precisa ter em mente que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, se é você que está levando a mensagem para alguém ou para um grupo, você tem que ser responsável pelo entendimento deles. Ou seja, se é a sua responsabilidade levar a mensagem e garantir o entendimento deles, você precisa pedir feedbacks. Você precisa ter certeza de que eles entenderam o que você precisava. Por exemplo, se você... Vamos dar um exemplo mais específico. Você vai atuar como técnico de enfermagem de algum hospital. E você precisa passar uma mensagem para o seu paciente. Você precisa falar com ele, que, por exemplo, que às 10 horas da manhã é o horário de tomar o medicamento XYZ. Esse horário. Quando dá esse horário? Se o paciente, por algum motivo, se recusa a tomar, diz que não lembra, né, que foi você que falou isso, você precisa ter jogo de cintura para articular essa situação e aí se responsabilizar pela mensagem. Eu dei um exemplo muito simples, mas dentro do ambiente de trabalho, você vai ter várias responsabilidades no que tange à comunicação. A sua comunicação precisa ser clara e assertiva. Então, é preciso que você treine bastante o ato de falar, de entregar mensagens, como também o ato de escutar mensagens, tá? A gente vai falando especificamente ao longo da aula, mas para você falar com clareza e escutar com clareza, é preciso que você deixe as suas percepções reduzidas. É muito comum a pessoa falar alguma coisa para você e se você colocar a sua percepção na frente, você vai entender aquilo que e não vai entender o que realmente precisa ser entendido, o que a pessoa realmente te falou.
Bom, o primeiro passo é entender e interagir uma nova atitude, uma nova mentalidade comum das pessoas de sucesso. Se você deseja algo de uma pessoa, por exemplo, fazer uma venda ou estabelecer um resultado melhor, a responsabilidade é sua, afinal, é o seu objetivo. Esse comportamento, muitas vezes, não é encontrado nas pessoas com quem a gente não é encontrado muitas vezes no seu próprio comportamento. Quantas vezes você já se pegou olhando para uma situação e dizendo que não tinha nada que você pudesse fazer? Tudo que poderia ser feito compete às outras pessoas, que você está de mãos atadas e que a culpa daquele resultado é das outras pessoas. Esse é um típico comportamento que a gente tem que começar a tratar e eliminar da nossa conduta, principalmente a conduta profissional. Quando a gente fala que quer ser um profissional, quando a gente fala que quer ser um profissional melhor, é muito louvável, né? É até gratificante escutar que as pessoas querem ser um profissional melhor. Mas, para ser um profissional ou uma profissional melhor, você precisa ser uma pessoa melhor. Não tem como você querer ser uma excelente profissional se as suas habilidades pessoais não estão compatíveis. Então, trabalhe algumas características em nível pessoal com você mesmo. Durante a aula, vocês podem perceber que o áudio está meio picando. Eu não sei por que isso está acontecendo. Não sei. Alguém que for da tecnologia, por favor, me dá uma ajuda aqui. Enquanto isso, peço para vocês fazerem um esforço de continuarem assistindo a videoaula. Então, esse comportamento de culpar as pessoas ao seu redor e jamais se responsabilizarem pela sua parcela de responsabilidade da situação não te ajuda nem um pouco como pessoa e nem como profissional. A gente precisa entender que isso é um mecanismo de autossabotagem que diverge do mecanismo de autorresponsabilidade. O que seria autorresponsabilidade, Joyce? É a capacidade de você assumir o que compete a você. De você olhar para o seu redor e ver o que você pode fazer. Não é só se perguntar o que você pode fazer, mas é ter clareza que o seu comportamento influencia as outras pessoas. Joyce, mas não tem nada que eu possa fazer. Minha querida, as palavras que você fala, o jeito como você fala, desperta nas pessoas uma reação. Então, utilize disso ao seu favor. O que é que você precisa falar, com quem você precisa falar, para modificar. Então, assuma a sua parcela de autorresponsabilidade nesse processo. É fácil? Não. Precisa de muita, como é que eu posso falar? De muita maturidade psicológica para enfrentar as situações. Bom, aqui a gente tem os tipos de comunicação. Primeiro, verbal,
é aquela em que a mensagem é constituída pela palavra. Dá-se de duas maneiras: comunicação oral, ordens, pedidos, conversas, debates, comunicação por rádio, televisão, tudo aquilo que tem a sua voz. E comunicação escrita, cartas, telegramas, bilhetes, cartazes, revistas, jornais, outdoors, tudo aquilo que está em palavras. A gente tem também o tipo de comunicação não verbal. Joyce, o que é isso? É aquela comunicação feita por outros meios que não sejam as palavras. Pode ser através de gestos, mímicas, olhar, tato, né? E de postura. O seu corpo comunica uma mensagem. Acontece você querer passar uma mensagem positiva, de alegria, mas a sua postura corporal, você está assim meio acabrunhada, com a voz assim mais para baixo, né? Não tão triste, ou até mesmo assim com raiva. Então você perde o conteúdo da mensagem, porque a sua postura corporal é contrária ao conteúdo da mensagem. A gente pode falar que a comunicação não verbal, ela influencia muito mais do que a comunicação verbal. Então, preste atenção quando você for falar algo com alguém. Exemplo, a pessoa chega para você e fala: Oi, fulano, deixa eu te perguntar, você vai vir fazer o plantão de domingo? Né? Você gostaria de vir fazer o plantão de domingo? E você vira para a pessoa: eu acho que eu vou, viu? Eu acho que eu vou. Então, assim, você acha que você vai, você não tem certeza. Mas o que, que o seu corpo expressou? Uma certa má vontade, né? Você não está muito afim de ir, não. Então, é preciso que a gente reconheça a dimensão da importância corporal. Às vezes, a sua postura, a sua batidinha de pé, uma sobrancelha erguida, vai dizer coisas contrárias. Está afirmando. Vigia. Vamos passar para o item de elementos da comunicação. A gente tem alguns elementos sempre na comunicação. Emissor, aquele que emite a mensagem. Receptor, aquele a quem a mensagem é dirigida. A mensagem, que é o próprio conteúdo da comunicação. O código, que são os símbolos utilizados para formular a mensagem. E os canais, são os meios, né, implicados na recepção da mensagem. São a audição, tato, né? O que que é? Então, nesse conteúdo, do ponto A para o ponto B, existe um abismo, correto? Esse abismo que existe entre o A e o B precisa ser preenchido pela mensagem. Você pode estar do meu lado, mas para eu fazer com que você entenda o que eu quero te falar, existe 1000 possibilidades de não dar certo. É preciso que a gente se esforce, leve em consideração o meu lugar de fala e o lugar de escuta do outro. Exemplo clássico. Você
forma, você não vai falar da mesma forma com uma paciente criança e com uma paciente idosa, muito menos com uma mãe da paciente do que com a própria paciente adulta. Com cada pessoa, você tem que observar a idade, alguns elementos típicos da pessoa para você ter uma comunicação mais assertiva. Então, por mais que você queira comunicar uma mensagem simples, observa quais palavras serão mais para cada tipo de público. Observa o seu público. Você não pode querer falar do mesmo jeito para pessoas diferentes. Isso é insensatez. Da mesma forma que você não pode se comunicar da mesma forma com uma amiga de trabalho do que com o seu superior ou superiora. Pensa um pouco. Isso não é legal. Então, durante a sua comunicação, você tem que evitar itens de barreira da comunicação. Joyce, o que são esses itens de barreira? A dificuldade de se expressar. Você pode ter sido uma pessoa introvertida durante a infância, mas agora, na fase adulta, na vida profissional, você precisa adquirir novas habilidades de se comunicar. Você pode continuar sendo tímida, mas você precisa aprender a se expressar. Muitas vezes, você vai ter que dar feedbacks e enviar comunicação de conteúdos negativos. Às vezes, você vai precisar dizer para alguém que você não gostou do comportamento dela ou que o comportamento não é adequado para aquele ambiente. E você precisa se posicionar. Mesmo que você seja uma pessoa introvertida, tímida, com dificuldade, você precisa adquirir essa habilidade de dar feedbacks negativos nas pessoas. Porque senão a pessoa continua fazendo e você vai aceitando. E aí? Vai criar um clima ruim dentro do ambiente de trabalho. Não é fácil dar feedbacks assim, mas são necessários. A gente precisa ter em mente que no mundo adulto, a postura, manter a postura de boazinha, de querer agradar todo mundo, de sempre querer ser simpática, de ter dificuldade de lidar com a rejeição das pessoas, de lidar com o mau humor das pessoas. A gente precisa entender que para dar um feedback negativo, você pode fazer isso de uma forma assertiva, clara e sem ofensas. Você não precisa falar com a pessoa, olha, você foi muito grosseira, mal educada comigo, você foi assim, arrogante. Não, não precisa. Esse feedback, ele é pejorativo. É interessante que você pontue de forma assertiva para outra pessoa o que exatamente está te incomodando, sem fazer nenhuma valoração, né? Nenhum item que descreva a conduta dela. Que às vezes você achou arrogante, mas ela não achou. E aí já gera uma outra divergência que não é o ponto da comunicação. Outro item, desatenção de quem ouve devido ao pouco interesse pela mensagem ou preconceitos. Quando alguém for falar com você, pare o que estiver fazendo, olhe nos olhos da pessoa de forma não
de forma não invasiva, não encara a pessoa assim como se estivesse vendo a alma dela, tá? Somente olhe para os olhos dela, mostre que você está dando atenção e escute o que ela está falando. É uma tremenda falta de respeito a pessoa te falar alguma coisa e você não prestar atenção nela. Terceiro, hábito de interromper o interlocutor falando ao mesmo tempo que ele. Pelo amor de Deus, gente. A pessoa está falando, deixa ela falar. Na hora que ela parar, fizer uma pausa, aí você fala, posso falar agora? Né? Eu penso aí sim você entra com a sua fala. Já é de consenso nacional, né? Por causa do Fausto Silva, que é horrível uma pessoa intrometer a fala da outra. A pessoa não consegue falar, a outra não consegue ouvir e a mensagem fica pelo meio do caminho. Falar sem dar oportunidade aos outros. O desejo de querer dominar a conversa e ser dono do assunto, o sabe tudo, não é bem-vindo em nenhuma comunicação. Fale o seu ponto de vista e espere que alguém também fale. Muita gente dominar a conversa por dois fatores. Primeiro, que quer realmente dominar e mostrar que sabe tudo. E segundo, porque fica desconfortável com o silêncio. Se esses forem os seus casos, primeiro passo, fale com a pessoa que o silêncio te deixa constrangido, te deixa constrangida, né? Que você quer ouvir a opinião dela, se ela quer acrescentar na conversa. E se for sua vontade de mostrar que você sabe tudo, por favor, se contenha, tá? É muito chato conversar com quem sabe de tudo, quem tem resposta para tudo. E aí você demonstra uma atitude de soberba, tá? Bom, próximo, falta de sequência lógica na conversa. A conversa precisa ter início, meio e fim. O que, por quê, quando, quem. Não fique contando casos para chegar no ponto. Vá direto ao ponto. Demonstre qual é o objetivo daquela sua fala. Por que você está falando tal conteúdo? E seja assertivo. Essa é a capacidade de assertividade. Você ser direto ao ponto. O hábito de sempre querer fazer graça, sempre querer ter uma piada, sempre querer fazer humor, né, com as pessoas. Gente, olha, presta atenção. Nem sempre o humor é bem-vindo. Tem horas que a gente precisa manter a seriedade. E muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade de entender as sublinhas, né, os subentendidos aí do humor. Então, por favor, verifique se a outra pessoa gosta das suas piadinhas de humor. Próximo ponto, mania da contradição. Tenha uma visão. Tenha claro na sua mente a responsabilidade que você tem por aquilo que você fala e faz. Se você falou alguma coisa, mantenha aquela fala, mesmo que você seja em algum momento contraditório, que alguém te conteste, que alguém fala que você está errado. Não fica trocando, sabe, os seus dizeres. E muito mais, gente. Você está iniciando a fala. E aí, no meio da fala, você já apresentou um conteúdo diferente. Pelo amor de Deus. Segue uma linha de raciocínio. Mantenha o seu ponto de vista em algum lugar, tá?
porque senão você gera confusão nas pessoas. Por exemplo, fulana, você vai vir domingo fazer o plantão? Ah, então, eu vou vir fazer o plantão no domingo, mas eu ainda tenho que verificar, né, se eu vou ter agenda. Ou você vai vir fazer o plantão no domingo, ou você vai verificar se você tem agenda. Entende? Não dá para você colocar os dois conteúdos numa mesma mensagem. Tá com uma dúvida? Fala para a pessoa. Aguarda só um momento que eu já te respondo. Entendeu? Excesso de intermediários. Quem conta quem conta um conto, aumenta um ponto. Cuidado com disse que me Cuidado com diz que me disse no ambiente de trabalho. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas têm a mania de mentir, de distorcer a informação e de utilizar a informação conforme lhes convém. Então, você tem alguma informação para passar para alguém? Faça a gentileza de ser você mesmo quem vai dar a informação. Beleza? Preocupação. Por quê? Às vezes você está tão preocupado, você quer pisar tanto em ovos para dar uma comunicação, que acaba que você não é assertivo nem claro, e muito menos consegue transmitir a mensagem. Então, procure manter, né, o equilíbrio das suas emoções e manter a calma. E dificuldade de ouvir. Tem pessoas que só ouvem aquilo que quer. Elas têm a mente tão reduzida no seu próprio mundo que elas não escutam pontos de vista diferentes. Se você já se percebeu com dificuldade de ouvir, de entender as outras pessoas, procure aumentar a sua visão de mundo. Você não precisa concordar com as outras pessoas, mas você precisa entender do que elas estão falando. Entende? Então, como que a gente faz para aumentar a nossa... Vá ler livros diferentes daqueles que você lê. Vai ler um livro de sociologia, filosofia, vai ler um livro de romance. Procure estudar características de culturas diferentes. Hoje em dia a gente tem um YouTube, tá? Você pode ver vídeos de 5, 10, 15 minutos que vai te trazer um conteúdo muito... um conteúdo pesado, né? De vivência de outras pessoas. Você pode ver como o mundo é em diversas partes do mundo, né? Diversas culturas, através de um vídeo. Ah, eu quero saber qual que é a opinião de X assunto. Pesquisa no YouTube, vai ler um livro de... Vai ler um livro de cientistas que estudam esse assunto. Tome muito cuidado com o senso popular de determinado assunto. Procure na ciência. O que a ciência diz a respeito disso? E aí você vai aumentando a sua visão de mundo. Eu posso escutar pessoas de diferentes religiões e conseguir dialogar com elas sem ser contra nem a favor de nenhuma. Então, a gente precisa ser capaz de escutar opiniões diferentes das nossas e, mesmo assim, entender o que eles estão falando. Regras para facilitar a comunicação. Escute atentamente e ativamente o outro. O que significa isso? Mantenha contato visual sem exagerar. Não pense no que vai responder enquanto o outro fala. Por favor, você não é uma máquina de responder pessoas, tá? Você não é a Siri. Você precisa ouvir, entender e depois emitir uma opinião. Quando você mantém essa postura de escutar, já pensando no que você vai falar,
você deixa de escutar. Você já leva o seu julgamento antes da escuta. Mantenha uma atitude atenta e calma. Procure fazer com que a sua comunicação, tanto verbal como não verbal, assegure ao outro de que você está atento. Tolere, sem ansiedades, o silêncio do interlocutor. Quem já fez psicoterapia sabe que o silêncio é angustiante. E às vezes é preciso tolerar, porque você não sabe aonde está a mente da pessoa. Você precisa simplesmente esperar. Fulano, quando você quiser falar, você fala, eu estou aqui. Ok? Se o silêncio se tornar embaraçoso para o ouvinte, procure reformular o último questionamento que você disse para que ele possa retomar o fio da meada. E às vezes a gente vai falando algumas coisas com a pessoa e aquilo desperta, né? Evoca memórias antigas. E a pessoa viaja na maionese. E é preciso que a gente puxe a pessoa de volta. Depois de fazer uma pergunta, é importante silenciar. Se o outro não responder de imediato, evite o impulso de preencher o silêncio com seus comentários. Dá a oportunidade ao outro de pensar na resposta dele. Então, nada de perguntar uma coisa e já julgar que a pessoa não entendeu e já ir colocando outras coisas no comentário. Entenda que a pessoa pode ter ou não a capacidade de entender ou não a sua pergunta. E não subestime a pessoa. Dê ela o direito de te responder. Nunca interrompa para ratificar o que o outro está dizendo, mesmo que você não concorde com o que está sendo dito. Ratificar não, retificar, que é corrigir. Uma palavra que ninguém gosta de ouvir é: você está enganado. Então, não fale isso para as pessoas. Se você vê que a fala dela não está correta, espere ela acabar de falar e pontue a sua observação, que é diferente da dela. Não contradiga o que o outro está dizendo por considerar conhecido, desconhecido ou trivial. 2. Demonstre respeito e consideração. Abstenha-se de julgamento em uma comunicação. Ou seja, evite julgar, né, totalmente o que a pessoa está falando ou a própria pessoa. O que seria julgar? É emitir opiniões. Gente, esse áudio está acabando com a gente, né? Mas a gente vai resistir, tá bom? Admita que o outro tem valores, crenças ou ideias diferentes das suas. Querida, presta atenção aqui, dá um close aqui. Por mais que nós sejamos brasileiras, vivemos em Belo Horizonte, a gente tem alguns hábitos em comum, isso não quer dizer que a gente vai pensar 100% igual. E a gente precisa aceitar que as pessoas pensam diferente. Pessoas são essas. Qualquer pessoa além da gente. Filho, mãe, marido, esposa, né? Chefe, funcionários, pacientes. Então, tomou uma atitude, um comportamento, uma fala com a qual você não concorda, que você não acha certo, não ache certo para você, mas respeite a atitude do outro. Dentro do ambiente de trabalho, no hospital, ou no posto de saúde, ou qualquer equipamento de saúde, vocês vão encontrar pessoas com comportamentos totalmente contrários ao que você acredita, ao que você faria na sua vida. Mas, por favor, não julgue essas pessoas. Crie condições para que o receptor possa expressar suas ideias, sentimentos, valores e atitudes. Isso não
não significa que você deva concordar com as posturas dele, apenas compreendê-las e aceitá-las. Nem tudo que você possa dizer que não, como é que é? Nem que você possa dizer que não compartilha dessas posturas. Então, mais uma vez, não seja um julgador ou julgadora ambulante. Seja apenas você mesma, executando o seu trabalho, sendo técnica de enfermagem, entendendo que as pessoas têm opinião diferente. Terceiro, compreenda com empatia o seu interlocutor. Absorva o marco de referência do outro e analise os seus a sua comunicação e valores desse ângulo. Procure acompanhar as linhas de pensamento que o interlocutor está fazendo e não mude seu rumo por inclinações, valores ou necessidades próprias. Entenda o que o outro está dizendo a partir do olhar, da visão, do lugar do outro. É complicado a gente se colocar no lugar do outro, porque é um lugar que a gente não está. Mas sabe quando você passa por uma situação e aí você vira e fala: agora eu entendo aquilo que aquela pessoa está me dizendo. Então, não queira passar por todas as situações do mundo para entender o que as pessoas. Tenha humildade de se colocar no lugar do outro, fazer um esforço para imaginar como que é aquilo que a pessoa está falando, sem ter que passar por aquela experiência. Procure perceber a realidade como o outro percebe, a partir de suas preocupações específicas, medos e preconceitos. Procure colocar-se no lugar dele, inclusive recordando-se de experiências e reações semelhantes. Mais do que isso, não julgue o que o outro está falando, se é certo, se é errado. Procure se colocar no lugar do outro e tenha consideração com o que a pessoa. Para você, pode ser um medo bobo, mas para a pessoa que fala, pode ser um medo muito grande. Então, não diminua a dor do outro. 4. Formule perguntas. Para levar o seu interlocutor a expressar suas ideias e sentimentos, tá? Mas não exagere no interrogatório. Não faça perguntas agressivas, desafiantes, nem avaliativas. Sempre que possível, faça perguntas abertas, iniciadas por o que, como e quando. Eu gostaria de ter um exemplo aqui. Se possível, me traga um exemplo no pet ou comente aqui. Situação que poderia ter sido uma pergunta aberta, sem julgamento, mas foi uma pergunta agressiva, né? E principalmente com conteúdo pejorativo. Exemplo clássico. Você chega 10 minutos atrasado no trabalho. Ao invés do seu chefe ou da sua chefe te perguntar: fulana, o que aconteceu hoje para você chegar atrasada? Ela te pergunta assim: nossa, mas de novo você chegou atrasada 10 minutos? Vocês percebem a diferença da pergunta? Em uma pergunta, ela está realmente interessada em entender o que aconteceu com você. A segunda, ela está te julgando, recriminando pelo seu atraso. Na primeira pergunta, a sua reação natural é compartilhar com ela o que aconteceu. Na segunda pergunta, a sua reação natural é se esconder, né, se retrair perante a fala dela. Evite perguntas fechadas e diretas com a expressão do tipo talvez, de alguma maneira, quem sabe. Talvez, de alguma maneira, quem sabe. Isso é muito subjetivo e gera várias interpretações. Quanto mais objetiva você puder ser, seja. Avalie se você está entendendo claramente o que.
o que ouve falar antes de perguntar. Procure refletir e colocar as ideias do outro com as suas próprias palavras de maneira a demonstrar-lhe o que está entendendo e acompanhando. Exemplo, você vira para a pessoa te conta, por exemplo, olha, fulana, eu preciso que você venha no domingo, no plantão de 7 às 19, para a gente substituir a outra fulana que não vai poder vir. Para garantir que você entendeu o que a pessoa falou, você vai reproduzir com as suas próprias palavras. De que forma? Bertana, eu estou entendendo que você quer que eu venha no domingo, no plantão do dia, para cobrir a outra fulana que não vai poder vir. É isso mesmo? A melhor maneira de você garantir uma comunicação eficaz é repetindo o que a pessoa te disse e perguntando para ela: é isso mesmo que você falou? Eu entendi bem? Entendeu? Limite-se a recolocar sentimentos e ideias de que esteja seguro de terem sido expressos. Não conclua ou interprete motivos profundos. Cuidado com as imaginações à solta. Julgue por aquilo que você viu ou ouviu. 5. Faça comentários descritivos e não avaliativos. O feedback descritivo explica de maneira específica um fato, uma atitude, uma atividade ou um processo. O feedback avaliativo, ele é de natureza crítica e ele tende a apresentar uma conclusão por parte de quem o emite. Ou seja, no feedback avaliativo, a pessoa já está te julgando. É exatamente o exemplo que eu dei sobre ter chegado atrasada 10 minutos. Os comentários descritivos, eles são mais fáceis de aceitar e descrevem um comportamento sem atacar o outro. Bom, pensando em essa questão de atacar e ter uma comunicação não agressiva, eu indico vocês o livro Comunicação Não Violenta. Tem no aplicativo da Amazon Kindle, vocês conseguem comprar online, vocês conseguem baixar esse livro online. Esse livro dá exemplos. Desculpa, gente. Esse livro dá vários exemplos de como você pode comunicar sem ser de forma agressiva. E aí você fala, não, mas eu não xingo ninguém não, Joyce. Querida, a estrutura da nossa comunicação aqui no Brasil, ela é por si só agressiva. A própria estrutura da comunicação, ela já gera ofensa e a pessoa já se sente agressiva. É preciso que a gente estude novas formas de se comunicar, principalmente de uma forma não agressiva. Vamos falar um pouquinho sobre feedback, né? O retorno da mensagem. A palavra feedback, ela vem do inglês de duas palavras, feed, que é alimentar, e back, que é de volta. Ou seja, a gente pode entender como o ato de realimentar, dar resposta a uma atitude ou um comportamento. Em outras palavras, o conceito feedback, ele é definido como uma comunicação feita entre duas ou mais pessoas, na qual uma delas é avaliada pelos demais com relação às suas ações, tarefas, entre outros. Regras básicas para dar feedback. Só para a gente deixar um pouquinho mais claro, feedback é quando você dá uma devolutiva a uma pessoa. Então, é isso mesmo que você falou? Eu posso entender isso mesmo? Isso é um feedback, tá? Regras para dar um feedback. Verifique a disposição do receptor. Veja se a pessoa está aberta a receber aquela mensagem, a receber o conteúdo do seu feedback. Muitas vezes, a pessoa não está aberta e você, se não perceber isso, vai causar um estrago maior.
2, verifique a conveniência do seu feedback. É preciso mesmo? 3º, verifique a medida certa. Cuidado com as palavras, com o tom, com os gestos. 4, verifique o tempo do seu feedback. Tem que ser naquele momento? Pode ser depois ou não. Verifique se seu interlocutor deseja o feedback que você pretende transmitir. Ou seja, a pessoa te conta uma situação ou te fala alguma coisa, aí você tem que perguntar para ela, você deseja receber a minha opinião sobre isso? Porque às vezes a pessoa não quer a sua opinião, ela só quer falar. Seja específico, nada de ficar contando histórias lá de Notre Dame, tá? Quando o que a pessoa te fez foi aquilo naquele momento. Cuidado para você não juntar coisas ao longo da vida, tá? Ao longo da relação. Seja específico. Se a pessoa te fez mal lá em 2009, olha, você não tem nem que falar com a pessoa. Você tem que falar com você mesma e resolver com você aquele fato. Porque às vezes a pessoa nem lembra daquilo. Então, tenha o hábito de dar feedbacks com frequência, para não acumular. Tem relações que elas são tão... que elas estão tão desgastadas, que chega no limite máximo de que nada que o outro fizer vai recuperar sua confiança. Então, não permita que as suas relações cheguem nesse ponto. Faça com que o feedback seja descritivo, não avaliativo, esclareça os motivos, verifique se está sendo corretamente recebido e verifique sua própria capacidade de julgamento. Evite julgar as pessoas e evite que você está tendo a compreensão da realidade a partir da sua percepção. Regras para receber o feedback. Primeiro, solicite feedback dos outros sempre que puder. Peça às pessoas para te dizer o que você entendeu do que eu falei, o que eu fiz, o que você achou, o que você pensa sobre a minha opinião, o que você pensa sobre mim, tá? Diga em termos concretos quais informações você deseja receber. Joyce, eu quero receber de você como eu me portei enquanto aluno. A sua compreensão, me descreva como eu fui enquanto aluno. Não discuta nem procure defender-se. Se a pessoa está te trazendo feedback que, ao seu ver, não é favorável a você, não discuta e nem procure se defender. Escute. 4. Examine o sentido das informações recebidas. Aquela informação que a pessoa te trouxe, qual que é o sentido disso? Qual que não é o sentido? 5. Comunique suas reações. Depois que a pessoa te trazer seu feedback, você diga o que você acha, né? Como você reage àquele conteúdo. Às vezes é difícil, né? Dar uma informação com que você não gostou, mas é mais ou menos assim, olha. Aprecio a sua fala, mas eu não concordo, muito menos foi de agrado para o meu coração. Bom, chegamos ao fim dessa videoaula. Vou fechar aqui. E nós vamos, na próxima aula, né, ter continuidade na apostila. Se você teve dúvidas durante essa videoaula, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, ok? Um beijo, até mais!